Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cuity Flores, que vai estar falando sobre sabedoria quântica Inca. Ele é nosso assessor espiritual no Peru desde 1990, estudioso, pesquisador, professor universitário. Ele estuda ciência, filosofia, arte e religião Inca e pratica a cura Inca e também as terapias ancestrais. Viaja ao mundo, fala vários idiomas, já participou de várias conferências internacionais de metafísica aqui no Brasil, que nós organizamos já há bastante tempo. E agora a gente vai estar dando boas-vindas ao nosso querido Cuity Flores, para que ele, família Pax, imperdível, às 18 horas no Zoom da Pax, o Cuity vai estar ministrando uma vivência de cura quântica Inca. Para você que já quer estar nessa energia de toda a sabedoria ancestral do Império Inca, está aí uma possibilidade para que você vivencie toda a egrégora da energia, de toda essa força que é o Peru, né? Realmente, em Machu Picchu, os templos todos são super fortes, trazem toda uma egrégora de luz, paz, bem-aventurança e toda a sintonia de um novo ciclo. E aí, tudo bem? Tudo, boa tarde. Boa tarde. Graças a Deus deu certo. Estou tentando já faz um tempo. Vamos lá. O tempo é todo seu. Queria que você falasse sobre a sabedoria Inca e sobre a sua vivência maravilhosa no domingo. Bueno, todo bien. En realidad, falar de los incas es falar de una cultura milenar Sim. muy ancestral. A história oficial fala de a descoberta da cultura inca acontecida no século XVI. Para detalhe, 1533 chegaram para aqui, para Cusco, Francisco Pizarro e outros espanhóis, que foram 161 pessoas. E esta cultura, esta história oficial fala que encontraram perto de 20 milhões de pessoas. E quase selvagens, apenas organizadas, e não tinham muito sistema social administrativo, mas eles ocultaram a verdade por um interesse eurocentrista, não? Era o rei da Espanha, eles estavam trabalhando para a coroa espanhola e tiveram que inventar uma história que não falasse de uma civilização avançada para não deixar a Europa como em ridículo. Então, existem muitos cronistas a partir desse momento que durante 3 séculos falaram muito dos incas. Eu quero falar não dessa história oficial. Quero falar, além disso, da verdadeira história dos incas. Está encontrada. Bom, eu tive que viajar muito, estudar em muitas universidades e até que achei uns manuscritos de 3 caras importantes, que foram as 3 pessoas que chegaram para Cusco, 15 de novembro de 1533. Um deles era Francisco de Jerez, Pedro del Barco e Miguel de Estete. Eu sou professor, com licença, me perdoam se dou alguns detalhes, mas é importante que as pessoas conheçam esta história. Sim, claro. Pedro Sancho de la Hoz escreve que ao chegar a Cusco encontra uma cidade muito limpa. Não tinha lixo por nenhum lugar. Tinha rios cristalinos de água corrente, cristalina. Eram umas casas sólidas de pedra
E ele falava que eram feitas de uma arquitetura tão primorosa, tão bonita, tão estética, tão bela, que não encontrava uma coerência entre a ideia de encontrar aqui nas Américas ou a nova terra uma cultura tão adiantada. Uhum. E depois ele procurava também cadê as mulheres? As mulheres estavam dentro de casa, porque esta cultura era muito conservadora. A família era muito importante. As mulheres cuidavam muito do tecido, da comida, da alimentação, da alquimia e especialmente da nutrição das crianças. Elas eram consideradas como semideusas para os incas, muito bem cuidadas, muito bem apreciadas. E a outra parte, o outro companheiro, Miguel de Estete, pergunta: por que estes índios, quando ven a la gente passar com nossos cavalos, eles não se imutam? É uma palavra portuguesa, imutar? Imutar? Posso falar imutar? Não sei, Imutar, que não toma conta, que não se importa. não se importa, né? Não se importa, e é mentira que a história oficial fala que eles acreditaram que eram deuses, que eram os centauros, que eram a metade cavalo, a metade homem, que eles não conheciam o cavalo. Muita besteira Uhum. sobre a história da América. Eles já sabiam que os espanhóis chegariam, porque eles tinham profecias muito profundas que a sociedade conhecia, não somente a elite sacerdotal, os mestres. O povoado em seu conjunto conhecia que o mundo se movimentava como uma flor, como uma planta, como uma semente. Uhum. Todos nascemos, crescemos, evoluímos, chegamos a um apogeu, um apex, decaemos em doenças por a entropia, que é uma ciência física, um fenômeno físico, você morre e volve a nascer, e assim é o planeta, assim são as estrelas, assim são as galáxias, e assim é o universo. Essa é a filosofia dialéctica da tese, a síntese e antítese. Então, eles conheciam muito que tanto haviam chegado a um ponto muito alto de evolução que era praticamente um fato que tinha que aparecer uma decadência e, e um período, um ciclo, uma era acabada. Aconteceu com os etruscos, aconteceu com os gregos, aconteceu com os romanos e vai acontecer também conosco. Por, por causa do ego, o homem está construindo armas destrutivas que um maluco vai puxar o botão vermelho e a coisa acabará. E voltaremos de novo a morar nas cavernas e depois criaremos de novo a agricultura e sabe Deus como será esse ciclo. Então, isso acontece historicamente a nível da dialética histórica. E eles conheciam, eram caras muito inteligentes, muito adiantados. Sabiam que os espanhóis, pessoas de tez branca, de pele branca, que vendriam do outro lado do mar e que tomariam conta das coisas. E isso aconteceu. O mais importante, Carmen, falando um pouco da sabedoria inca, da história real dos incas, é que eles chegaram a Cusco por uma montanha do norte, você que conhece o Cusco. Eles olharam ao meio-dia, chegaram ao meio-dia, 15 de novembro. E é impressionante como é a sincronicidade. 15 de novembro também chegaram à cidade de México, Hernán Cortés, exatamente 10 anos antes, em 1522.
Esse 15 de novembro é cabalístico, é hermético, é muito segredo, é muito esotérico. Depois eu posso falar um pouco mais disso. Mas falando certo, Pedro Sancho de la Hoz falou assim, exclamou, uma mesquita, porque ele olhou uma construção de ouro que brilhava para caramba. Começaram a caminhar com os cavalos, olharam que os índios nem se mutavam, nem tomavam conta deles, e um deles falou assim, que eles que acreditam? Acreditam que são deuses que caminham como com uma coroa na cabeça? Nem se imutam de nossa presença? E o Inca caminhava muito ereto, muito solene, com uma majestade impressionante de rei, porque éramos reis e somos reis até agora. Então, caminhava com um garbo, como um príncipe, vestido de branco, de color canela, marrom, como a llama, como a alpaca, a vicuña, essas lanas exquisitamente finas, e eram altos, não eram pequenos, não, magros e bem dotados, e eles acharam assim que eles não corriam, não sabiam correr. E como um príncipe vai correr? Então, chegam a Alcoricancha, o Templo do Sol de hoje, Templo do Sol que é o mosteiro de Santo Domingo de Guzmán, e olharam que era de puro ouro. Haviam planchas de ouro de 2 polegadas de espessura nas lâminas de ouro que cobriam as paredes de pedra deste lugar. Entraram dentro do mosteiro, em essa época era um templo, e encontraram dentro uma escultura maciça feita de ouro de um menino de mais ou menos 9 meses de nascido. Ele tinha um coração de esmeralda, um coração semi-aberto, saíam 7 raios do coração, do peito desta criança. E quando um dos caras espanhóis, dos 3 espanhóis, tentou tomar em suas mãos, porque eles eram muito codiciosos por a matéria, alguém, um iluminado mestre inca, paralisou ele com seu olhar, sem tocar. É mentira, Carmen, que as pessoas falam que 161 espanhóis, muitos deles analfabetos, puderam conquistar um império de 20 milhões de pessoas. Eu agora, no momento, não acreditaria colocar um espanhol branco e um cobriço inca, Sim. que sabe de arte de la briga ou está bem formado, não aguenta 5 minutos, não aguenta. Porque nós trabalhamos na montanha, trabalhamos na agricultura, trabalhamos fortemente, levamos água dos rios, dos mananciais de embaixo das lagoas até o topo das montanhas. Um exercício diário, vital, vigorizante. Então, o que aconteceu foi, já era parte, essa decadência era parte desse ciclo natural. Mas o que quero eu falar agora é dessa cultura, dessa civilização, que tem milhares de anos. Estamos falando de mais ou menos 12.000 anos, da época de antes da glaciação, da época do Egito, da época dos Sumérios, da época de Baalbek, a época de Göbekli Tepe, a época já das sementes dos Atlantes e da raça lemuriana. Então, eles deixaram aqui, nas montanhas, nos templos, nos santuários, umas máquinas eletromagnéticas, umas máquinas quânticas, que agora a ciência está destruindo, porque ninguém pode explicar
Por que Machu Picchu está feita no topo da montanha? Por que foi feita com cristais de quartzo? Por que no Cusco foi feito com calcária, com essa roca calcária que é muito radioativa, é muito eletromagnética, tem muito quartzo, tem muita mica, tem muito feldespato? Por que Ollantaytambo foi feito com essa pedra que tem muito ferro, que é o granito rosa, o granito rosado? Por que utilizaram megalitos gigantescos? ¿Por qué esta cultura conheció tanto de epigenética, tanto así que fizeram flores novas? Você somente para imaginar, Ollantaytambo tem muitos terraços, não é verdade? É quase como uma pirâmide. Em cada terraço existiam muitas orquídeas, Carmen. Todos os terraços de Machu Picchu não eram para semear batata ou milho, não, senhor. Eles tinham um monte de terraços ou patamares para cultivar alimentos. Esos templos eram floridos, quase como os jardins de Babilônia. Porque uma arqueóloga, PDH, da Califórnia, muito amiga minha, ficou aqui quase 25 anos, Anna Kendall, ela falou para mim, ela gostava muito de tomar cerveja de milho. Eu acompanhava suas histórias e suas pesquisas. Ela falou, Cuiti, vou passar para ti uma descoberta minha que vai ser para um livro. E ela falou para mim, nunca fales que Machu Picchu semeavam batatas ou milho, porque o que eu encontrei no Machu Picchu eram umas evidências arqueológicas palmárias de sementes de orquídeas. Que lindo, Só orquídeas. Você que adora orquídeas, em tua casa adoro. você tem orquídeas. Porque as orquídeas parecem, em essa evolução natural, foram uma das primeiras flores na Terra e captam a luz, nem precisam muita folha, e elas florescem somente com luz. Então, eu estudei um pouquinho isso, a fotossíntese, a clorofila e o pistilo, o cálice da flor, por que reagem à luz. Então, quando eu imagino Machu Picchu, depois de falar com esta pessoa iluminada, que encontrou fisicamente sementes, ¿sabes quantas variedades de orquídeas existem no Machu Picchu, Carmen? Não, 527 variedades. vou anotar. 527. 527. E aí uma que foi descoberta faz 3 anos por Joy Kecklin. É uma orquídea que se chama Kecklin, de Machu Picchu. Kecklin, porque ele é dono do melhor hotel de aguas quentes de Machu Picchu. Sim, quase $750 a noite. Então, é assim. Quero falar de essa cultura elevadíssima que conhecia como você podia melhorar os alimentos. Eram genetistas para caramba. Eles criaram, em base a transmutações e hibridações genéticas, modificações de genomas, o tomate, a yuca, que vocês gostam muito, a mandioca e inca. Já falo sempre disso. A batata, nem que falar. Milho também. México falava que eles são os oriundos do milho. Estava na Alemanha, em Múnich, em uma conferência. E estava um mexicano muito lindo, ele, com umas penas gigantes de quetzal. Ele é maravilhoso, muito escultural. E científico também, um sacerdote científico. Ele falou que a contribuição para o mundo era o milho, de parte de los mexicas, os aztecas, e depois tocava meu turno. Eu subi ao estrado e falei, com muito respeito ao nosso irmão mexicano, só quero fazer uma pergunta. Com licença, irmão mexicano,
mexicano, me conta quantas variedades de milho você conhece. Ele falou mais de 30. Uau. Mais de 30. Eu falei, me perdoa, querido, mas nós temos classificados no Museu Orgânico do Mundo 261. 261. E uma coisa mais, eu perguntei para ele, porque eu sou muito sarcástico, você me conhece. Você conhece o teocintle? Teocintle? Ele falou, não conheço o teocintle. O teocintle, você semeia um grão de maíz, de milho, e sai um talho, e saem muitas espigas com centos de milhos. O teocintle é um talho, tem um grão aqui, outro grão aqui, outro grão aqui. Foi a primeira planta de milho na Terra. Originário, nós encontramos aqui em pesquisas. Então, ele ficou um pouquinho assim, chachado, mas depois falamos muito, nos hermanamos muito, tomamos um pouquinho de vinho, e ele ficou assim, meu irmão, até agora. Seu nome é Otávio. Então, é assim. Agora, os equatorianos estão falando de que nós fomos os conquistadores, os descobridores do cacau, que o chocolate do mundo vem de Equador. Não, senhor. Não, senhor. Não é verdade. Nós temos agora uma evidência que saiu faz 2 anos na revista Nature, que é uma revista cientista do mundo, a máxima, que encontramos com 9.000 anos de antiguidade o cacau. Nossa. E o cacau está em nossos museus, em nossas cerâmicas muito antigas, e o chocolate também é inca. Então, nem que o tabaco é inca, a coca é inca. Eu falo sempre que os odontólogos, os dentistas do mundo, especialmente no Brasil, que a odontologia é muito grande, mesmo que não conseguiram me arrumar meus dentes, quase destruíram meus dentes no Brasil, porque antes eu tinha uns dentes maravilhosos, agora não. Mas não é culpa dos brasileiros. Nem em Japão não lograram consertar, nem nos Estados Unidos. Até encontrei no norte do Peru um cara que falou: vou a consertar um cantinho de teu dente, que é muito difícil, colocando uma massa em cima, e destruiu meu sorriso. Não importa. Mas a verdade é que o odontólogo do mundo deveria agradecer de joelhos aos incas. Por causa do quê? Porque a anestesia, é uma palavra portuguesa, anestesia? Sim, anestesia. Uhum. É inca, porque vem da cocaína, vem da codeína, a silocaína. Sim. Então, o mundo tem que agradecer à cultura inca. O mundo, de verdade, Carmen. Disso é de que eu quero falar, da sabedoria dos incas, não? Além da arquitetura, agricultura, também eles conheciam muito a alquimia dos metais. Eles curavam muito com os metais. Utilizavam muito até o mercúrio, Carmen. O mercúrio que não somente era para separar as moléculas de ouro, Uhum. o açougue, eles conheceram o mercúrio vermelho. É tão extraordinário isto, Carmen, que se você tem uma gota de mercúrio vermelho e você Uhum. coloca um espelho em frente dele, Uhum. você não olha a imagem. Está dando para entender? Sim. Sume, desaparece, se desquantifica essa molécula de mercúrio vermelho. Então, agora a ciência fica maluca. Por que estou falando isso? Porque nós encontramos no Sacsayhuamán mercúrio. E agora acabo de escutar um viral que é YouTube, que no Egito encontraram mercúrio dentro das pirâmides. Uau. Então estamos muito próximos, Claro. muito perto para encontrar muitas verdades, porque eu sinto que todos esses templos maiores na Terra
foram feitos para cura, Carmen. Sim, com Para certeza. rejuvenescer, para curar e para transcender. São máquinas cuja vibração, cuja aceleração molecular Sim. permite ao homem sair desta dimensão e entrar a outra dimensão. Sinto assim, porque não existe outra explicação para fazer máquinas tão grandes. Solo guises. E você ficou. Alô, não estou ouvindo. Será que aconteceu? Tocou o seu telefone? Você está me ouvindo? Por que ele sumiu o som? Alô? Não te ouço. Ó. Hello, hello. Será que aconteceu? Não ouço. Tocou o seu telefone? Se tocou o seu telefone, você tem que apertar alguma coisa para falar. Alô, alô, o Mercúrio. Você estava falando do Mercúrio que foi encontrado nas pirâmides. Voltou. Gnomo. Ok. Algum gnomo como sempre. É, ok. A última fala tua que deu para ouvir foi encontraram Mercúrio também nas pirâmides. Depois ficou mudo. Ah, carambas. A verdade é que não podes acreditar que somente para ser um túmulo, por exemplo, Kefren, seja feito um edifício de 20 milhões de pedras de 100 toneladas de peso trazidas desde Assuan. Por o Nilo, não sei. Se o Nilo trouxe essas pedras, como elevaram até essa altitude? Sim. Não podes acreditar que Machu Picchu seja só uma cidade das escolhidas, ou Camp Davis, como dizem dos presidentes dos Estados Unidos, um lugar para descansar. Não, senhor. Eram pirâmides e no topo tinham estas máquinas que permitiam a transcendência do ser humano, Uhum. porque propiciavam uma aceleração de partículas e molecularmente você entra em uma frequência superior em la que você se eleva e você transcende esta dimensão. E também para cura, para rejuvenescer, eram umas câmaras hiperbáricas maravilhosas. A temperatura, a pressão atmosférica, e o material. E junto, agora, falando de novo com o mercúrio, tinha que ver o cádmio, tinha que ver o molibdeno, tinha que ver a prata, o ouro, porque esta alquimia, Carmen, que as pessoas brasileiras que são tão cultas, porque têm universidades maravilhosas, de qual eu sinto orgulho de haver dado algumas charlas para eles, sabemos que todos estes elementos, quando se combinam, se misturam com razonabilidade científica, você logra um aparelho, uma máquina quântica. Sim. A IBM, ontem, acaba de sacar uma máquina de 172 qubits. O que significa isso? Que agora o mundo vai a entender que o que nós acreditávamos até agora, com 12.000 anos de cultura, não é verdade. Essa a primeira pergunta que deram a esta máquina ontem, é que antes sempre supimos que a matéria ou era sólida, ou era líquida, ou era gaseosa. Uhum. Agora, alguém falou do plasma. Não, senhor, não é plasma. É uma topologia diferente, totalmente distinta. Seguro que de aqui para diante, amanhã, a semana vai ser viral. Então, de que estamos nós feitos? O que acontece nesse corpo bioplasmático que as pessoas falam? O que acontece na aura da pessoa? Qual é o material que está lá? Não é líquido, não é gaseoso, não é sólido, é
biologicamente, não se pode nem acreditar uma molécula. Uma molécula tem especiais características, tem uma carga eletrônica, protônica, neutrônica, não? Isto não é além de tudo. E quando eu trato de explicar, eu volto a minhas raízes, volto à minha língua, a quechua, que falavam meus avós, os incas, e eu encontro um término que se chama Sami. Sami significa uma energia não visível, mas uma energia. É uma energia cósmica. E eu quero escrever alguma coisa, vou falar, sobre que esse conhecimento na filosofia antiga pode ser o futuro da humanidade. Me explico de novo. Todo o conhecimento antigo, ancestral, desde a Lemúria, está voltando de novo a esta época em matéria de medicina, em matéria de genética, em matéria de atômica, hidrogênio, não? Agora não se fala de uma bomba de hidrogênio somente, agora estamos procurando o hélio 3. O hélio é da família dos gases radioativos como xenon, radon, o hélio 3. E Marte, o planeta Marte, está cheio de gases de hélio 3. Por isso é que este cara maluco, Elon Musk, ele está procurando com seus rockets chegar a Marte, porque ele sabe que hélio 3 é o futuro da humanidade, querida. Então, é muito interessante encontrar uma associação coerente entre o passado e nosso futuro. Então, a sabedoria inca tem que chegar a muitos níveis importantes. Só para terminar, o internet também está ruim aqui no Peru e em muitos lugares, não sei. Se por acaso apaga a comunicação, me dão licença. Mas, por exemplo, eu queria somente falar para as pessoas doentes. E tocarei esses temas no dia domingo, 6 da tarde, não é verdade? Para vocês? 6 da tarde, lá do Brasil. Aqui é de 3, são 2 horas. Falarei, por exemplo, do porquinho das Índias. Você gosta do porquinho das Índias, Carmen? Gosto dele Você não como come carne. bichinho. Ok, uma mascotinha, um pet. Pero o que acontece? Agora acabamos de descobrir em minha universidade, biólogos, médicos, e eu faço parte numerária, não sou cientista principal, não, mas aporto muito lá. E um dia, muito pronto, serei principal. Encontramos que o porquinho das Índias tem uma enzima chamada asparaginasa. Para os cientistas, as pessoas inteligentes que me estão escutando, asparaginasa. Essa enzima cura e mata as células malignas na doença do câncer na sangue, que é leucemia. Sim? Leucemia. Puxa vida, daqui a pouco, quem trabalha com isso vai ficar muito milionário. Para quem gosta dos milhões de dinheiro, não? A Big Pharma, tudo isso. Mas esta pesquisa eu quero patentizar com meus colegas na Suíça no próximo ano, para que seja reconhecido o Peru, que sejam reconhecidos meus avós, os incas, que já se adiantaram. Eles se adiantaram, Carmen, a muitas curas, porque eles avisoraram no futuro muitas doenças, muitas pandemias no futuro na humanidade. E o problema da sangue, a ferritina, excesso de ferro, muita coisa na sangue. E este porquinho de Índias, não somente para a leucemia, para muitos tipos de câncer, muito avançado,
grado 4, por exemplo, elas não, você não pode comer grelhado, não pode comer a forno, tem que comer fervido, porque a enzima reage à água fervendo. E continuamos fazendo esta pesquisa importante sobre o porquinho das Índias. E uma coisa para terminar, que eu falarei muita coisa também no domingo. Você pegou coronavírus? Coronavírus? Não, graças a Deus ainda O não. COVID? Não quero. Covid não. Covid não. Então, te falo, eu estava fazendo pesquisas no ano 20, não, 2020, até escrevi sobre uma informação de um cientista australiano que falou, ele somente falou de que estava pesquisando um anticorpo capaz de encapsular, porque o vírus não tem vida própria. Mas quando o vírus pega perto do plasma da célula, se multiplica holograficamente. Imediatamente se multiplica. Mas não tem vida própria, o vírus do Covid-19, não? O que acontece é que ele encontra uma fórmula de pegar de um animal um anticorpo, um antígeno, e ele vendeu para Johnson Johnson, que foi um tipo de vacina, e eles não colocavam com uma jeringa, colocavam só uma gotinha só, na fossa nasal. E a AstraZeneca também tentou. Os brasileiros e os peruanos, argentinos, compramos dos chinos. Por isso morrimos como moscas. Sim. Pero eles se cuidaram bem. O que acontece? Esses antivírus foram tirados das llamas. Você conhece as llamas? As Lógico, llamas, o adoro. bicho. Sim, O sim, bicho. olhando. Na Austrália tem muita llama, nos Estados Unidos agora tem mais, mas acho que na Bolívia, por causa da qualidade de cura para este tipo de doenças. Por que estou falando disso, Carmen? Por uma sencilla razão, simples razão. Porque os incas, mestres elevadíssimos, agora ascensionados, eles sabiam que a humanidade, em um ponto do futuro, pegaria estas doenças difíceis de curar, e eles colocaram nos bichos essa cura. O porquinho das Índias continua vivo, carregando essa cura para nós. As llamas continuam na vida, reproduzindo-se, carregando essas curas para nós. Imagina essa inteligência, essa sabedoria, essa lucidez desta cultura. Sim. E assim vamos ir encontrando muita coisa. Agora se fala muito da sangue do côndor para curar maculopatias, cataratas. É impressionante, Carmen. Agora o sapo que ninguém quer, mas Sim. a metáfora histórica fala que a mulher que vê um sapo, o sapo se converte em um príncipe, não é? Agora o sapo está ficando uma vedete no mundo por causa de que ele exuda um material que é DMT. Depois falaremos amanhã. Então, querida, se houvesse alguma perguntinha, eu estou aqui. Quero somente responder perguntas e cumprir com vocês. Não sei se tem pergunta. Eu não sei por que que o meu vídeo... Por que que meu vídeo apagou? Não, tá aí, né? Tô aí? Sim, estamos aqui ainda. Ok, estamos aqui. Olá, família Pax. Quem quiser entrar em contato com o Cuite, @cuiteflores. Ele faz atendimentos individuais, virtual.
Ele conduz as pessoas lá no Peru, em qualquer época do ano. Ele e a família dele são pessoas maravilhosas. A gente trabalha junto desde 90. E nesse domingo, dia 23, às 6 da tarde, ele vai estar no Zoom, ensinando sobre técnicas de cura quântica Inca. Para quem já trabalha na área de terapia, ou mesmo para quem é leigo e quer agregar conhecimento, tá bom? Quer saber como é que é a sessão de cura? God, esse negócio aqui hoje não está dando certo. Espera aí que eu vou precisar abrir um outro... Eu não consigo ler aqui. Você consegue ler, não? Como será a sessão de cura domingo? Por imposição de mão? Não, é no Zoom. No Zoom é uma vivência domingo, é uma aula de 2 horas ou um pouquinho mais, onde o Kuit vai estar explicando técnicas de cura Inca. E aí, se você quiser fazer um atendimento individual com ele, você combina com ele na mídia aí para ele atender, porque ele mora em Cusco, no Peru. O que você quer falar? Corretamente, sim. Falaremos de técnicas de cura, especialmente para os terapeutas que assistam amanhã. Pelo menos 3 ritos terapêuticos incas. Depois faremos uma meditação de cura quântica para todos os assistentes. E o mais importante, ter uma caneta, ter um caderno Sim. e 4 coisas importantes, que são os 4 elementos da natureza, Sim. que sempre tem que estar. Sim. Uma vela para o fogo, sim. Um copo de água cristalina para representar e simbolizar a água. Uma pena, mesmo que seja pequena, para simbolizar o ar. Eu acho. E um cristal, qualquer cristal. Nada sofisticado, todos esses seres. Apenas colocamos atenção, observamos com intensidade e nos integramos via emocional. Eles acordam suas memórias e nos ajudam. Eu não concebo terapeuta, por exemplo, que não tenha na mão estes elementos. Agora, com perdão e com licença a todos os reikianos, eu até conheci a montanha onde o mestre Mikao Usui foi iniciado e iluminado com o Reiki no Japão. Eu adoro o Japão, esteve muitas vezes no Japão, falo, me comunico no japonês. O que acontece? Eu tenho uma coisinha pequena. Eu falo assim, por que o Reiki tem que ser em silêncio? Se até o símbolo é como um símbolo da música, não é? Sim, é verdade. Então, sempre eu passarei para vocês que vamos a complementar um Reiki novo. Não sei, não vou chamar de Reiki Inca, por que não? Com um pouquinho de sons e octavas musicais que acompanham, porque, Carmen, o som cura. Sim. A música cura. Você escuta certas frequências de hertz na escala e elas vão diretamente a impactar tus hemisférios cerebrais. Limpam de vírus tu cérebro e colocam um novo software. Sim? Tudo isso vamos a fazer em 2 horas. Para quem se interessam e para quem sentem o chamado. Não um chamado normal. Estamos falando de uma cultura milenar, de uma cultura de altíssimo conhecimento e sabedoria. E o mais importante, essas terapias funcionam. Agora, o novo terapeuta, o paradigma é novo.
O novo terapeuta é aquele que toma um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco daqui e personaliza seu estilo de cura. Sim. Por exemplo, eu não consigo cura sem prece, sem uma prece Sim. de abertura, não é? E essas coisas simples, entre aspas, mas totalmente profundas. Eu falo assim, quando alguém fala, putz, hace as coisas muito simples. Leonardo da Vinci, o gênio italiano, que agora se cumpria 500 anos também de sua vida, ele falava assim: a simplicidade é a sofisticação máxima da inteligência. E é verdade. Então, é assim. Muito bom. Carmen, Legal. que Ah, Deus eu abençoe a quero, gente. eu quero pedir uma bênção Inca aí para as pessoas que estão te assistindo e quem vai assistir depois. Vamos a fazer uma bênção grande no dia de amanhã, minha querida, Domingo, com muito domingo, tá prazer. bom. Domingo, Domingo no domingo, dia domingo 23, tá bom. de muito coração. Tá E bom. vou explicar um pouquinho também a prece para que todos conscientemente possam repetir quando vocês precisassem, quando vocês tenham vontade de se conectar com esse espírito Inca. Carmen, boa tarde para você. Uma lindo fim de para todos e até pronto. Até logo. Gratidão, namastê. Gratidão, Cuite. Gratidão, namastê, família Pax.